Bom dia. Vamos lá. Bom dia! Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre um tema extremamente importante para todos nós, especialmente, claro, para pais e mães, né? Ou mesmo cuidadores, né? Até para quem trabalha com crianças e adolescentes. Nós vamos falar hoje sobre a teoria do apego de John Bowlby. O que é a teoria do apego de John Bowlby? Eu fui conhecer John Bowlby por conta da minha formação em terapeuta IOPT com Franz Rupert, em que ele trouxe os conhecimentos de John Bowlby e Peter Levine para a formação. E nos grupos, né, que hoje eu faço de constelação familiar e também nos grupos terapêuticos de encontro com o seu trauma, que é o encontro consigo mesmo, eu utilizo muito da teoria de Joe Bowlby para ajudar pessoas a ficarem melhores. Então, você já parou para pensar como as suas primeiras relações afetivas, especialmente com seus cuidadores, influenciam a maneira como você se relaciona com os outros na vida adulta? Já parou para pensar sobre isso? Se não, hoje é dia de você começar a pensar nessas situações. Sejam todos muito bem-vindos. Que prazer. Obrigada pelos coraçõezinhos aí, né? Então, você quer saber sobre isso? Fica aqui que responderei durante essa live e aproveita, curte, compartilha, né? Manda para outras pessoas que deveriam ouvir isso para que eles também aprendam, tá? Então clica aí no aviãozinho e manda para eles, que vai ser um imenso prazer que outras pessoas também tenham esse conhecimento, tá bom? Então, para começar, eu preciso entender também quem foi esse homem. Quem foi essa pessoa que criou essa teoria? Quem criou essa teoria, né, a teoria do apego, foi Joe Bowlby. Ele era um psicólogo e psiquiatra britânico que dedicou a sua vida a entender como as relações entre crianças e seus cuidadores afetam o desenvolvimento emocional e social delas. E dentro dos seus estudos, ele desenvolveu a teoria do apego. Tendo desenvolvido a teoria do apego, que é crucial para que possamos entender como se formam os laços afetivos e como elas influenciam a nossa vida toda, né? Ele trouxe esses ensinamentos que nos ajudou imensamente, principalmente quando estamos tratando traumas e estamos compreendendo por que a criança funciona daquela maneira, ou porque o adulto também reage da forma que reage perante algumas situações. E por que o apego é importante, gente? O apego é importante porque ele está ligado, ele tem uma ligação imensa com o emocional, que uma criança desenvolve com seus cuidadores, né? Durante a fase de formação. Então, segundo o Bowlby, essa ligação ela é fundamental para a sobrevivência e o desenvolvimento saudável da criança. Quando uma criança se sente segura e protegida, ela tem a confiança necessária para explorar, né? Explorar o mundo ao seu redor e desenvolver habilidades sociais e emocionais. E nós já sabemos disso, nós sabemos que a infância é totalmente responsável por essa formação. Então, o Bowlby e outros pesquisadores também, né, identificaram diferentes tipos de apego que nos ajudam, claro, sempre vai nos ajudar, né? Nos ajuda a entender como as crianças podem agir e reagir de diferentes maneiras, né? As suas experiências com seus cuidadores, tá? Beijo, Ju, seja bem-vinda aí, a Cleia, né? Que bom. Obrigada pelos coraçõezinhos aí, pessoal. Eu adoro quando aparece coraçãozinho aí eu fico empolgada, né?
Então, vamos falar sobre o primeiro apego que ele encontrou, que foi qual? Foi o apego seguro. Dentro desse apego seguro, que ele coloca que acontece dos 6 meses de idade até os 3 anos. E lembrando aqui, como eu sempre falo nas minhas formações, quando a gente fala de ser humano, nada é 100%, tá? É... Pode ser um pouco antes para uma pessoa ou pode ser um pouco depois para uma outra pessoa. Então a gente tem que sempre ter a consciência de que essa idade posicionada ela não é 100%, tá? Então, as crianças, né, que têm um apego seguro, elas se sentem confiantes para explorar o ambiente, pois sabem que podem contar com seus cuidadores em momentos de necessidade. Então ele sabe que em momentos de necessidade ele pode contar que sempre vai ter alguém por perto, que está antenado e atento ao que está acontecendo com ele e que nada vai deixar que aconteça. Então, o que acontece com ele? Na vida adulta, essas pessoas tendem a ter relacionamentos saudáveis e equilibrados. O que seria um relacionamento saudável e equilibrado, gente? O relacionamento saudável e equilibrado nada mais é que o relacionamento que traz para o adulto a segurança de ser quem ele é, de se relacionar de forma tranquila com as outras pessoas, de confiar no outro e de passar também confiança para os outros. Vocês já perceberam que algumas pessoas elas não são capazes de passar confiança? Ela fala algo e de repente ela desdiz aquilo que ela falou e ela não tem clareza. Então, por conta disso, ela não transmite uma confiança. Por quê? Porque ela não teve um apego seguro lá na infância, nessa fase dos 6 meses aos 3 anos de idade. Agora, quem teve, quando você ouve a pessoa falar, ela fala com tanta segurança, com tanta clareza, que você entende que ela está te passando a verdade, tá? E é seguro ficar perto dessa pessoa. Por quê? Porque ela não tem oscilações de humor, né? A gente pode trabalhar isso na vida adulta? Claro que pode, fazendo o quê? Olhando para os nossos traumas, né? Isso se nos incomodar, porque a pessoa que não se incomoda em ser do jeito que é, machucando ou trazendo dificuldades de relacionamento, ela não vai olhar para essas questões, tá? O que é o apego inseguro, que é o apego evitativo na visão de Joe Bubble? São crianças que tendem a evitar o contato com os cuidadores. De que forma que isso ocorre, né? Por quê? Porque ele sente que as suas necessidades emocionais não foram atendidas de maneira consistente, tá? Não mantém-se. Ela oscila, né? Quando ela oscila, ela traz essa dificuldade para a criança. E uma frase que a criança vai sempre ouvir, vai ser tipo assim, ó: agora eu não posso, eu estou ocupado, vá brincar sozinho. A criança que ouviu muito essa frase na infância, ela vai entender o quê? Que ela é rejeitada, ela se sente rejeitada, ela fica insegura, podendo também desenvolver comportamentos de busca excessiva por atenção ou retraimento emocional. Então, ela entende assim, ó: eu não vou pedir colo porque sei que você está ocupado. Então, ela se retrai nos próprios sentimentos e na vontade de estar perto ou estar no colo, né? Então, na vida adulta, essas pessoas podem ter dificuldade em se abrir emocionalmente. Então, eu não consigo falar dos meus sentimentos. Para mim, é difícil, cria uma barreira em que eu entendo que se eu falar dos meus sentimentos, eu vou ser rejeitada,
de certa forma não vou ser ouvido e aí eu não falo, né? Eu não consigo me expor, causa em mim uma barreira, tá? O que o apego inseguro e ambivalente traz para o adulto, para a criança que sofreu isso na infância, na visão do Bubble? Essa criança com apego ambivalente, elas mostram insegurança e ansiedade em relação aos cuidadores ou a pessoa que estiver fazendo, né? Não é só pai e mãe. Que ora estão disponíveis, ora não. Então você percebe que também tem uma oscilação. E dentro dessa situação, a criança, ela, por exemplo, ela vai no supermercado e aí ela chora porque ela quer um brinquedo. Mas a mãe fala não para ela, certo? Só que quando essa mãe falou não para ela, ela tem uma oscilação, a mãe, tá? A mãe oscila em ceder para a criança diante do choro e negar o brinquedo, gerando uma confusão de insegurança. Eu sempre falo, né? Só um minutinho. Eu sempre falo para as pessoas que a criança ela é o sintoma. Ela é a causa do que acontece no sistema. Então, quando isso acontece, ela está recebendo a energia de quem? Da mãe, que não tem segurança nas suas atitudes, que não coloca para a criança o porquê que ela não vai comprar aquele brinquedo, por que que ela não vai levar. Quando ela tem a segurança interna de expressar, ela naturalmente consegue que o filho tenha segurança de compreender, né? Então, quando eu pego e falo assim, a criança vai acabar ouvindo frases tipo assim, ó, em relação a esse brinquedo. Eu sei que você quer, mas não podemos comprar agora. Vamos ver se encontramos algo parecido em casa. Então tem sempre uma dúvida, uma oscilação na fala, mas não tem uma certeza, né, de pegar e dizer: "Não posso comprar porque não tenho dinheiro". Ponto. A criança entende. Todas as vezes que você é claro com a criança, ela entende tudo. Crianças não querem historinhas, elas querem a resposta. Ela chorou, ela pediu, mas você pode dizer: eu não tenho dinheiro. O dinheiro que eu tenho é para comprar isso e isso. Pronto. Ela vai chorar talvez mais um pouco e você diz: eu compreendo que sei que é difícil. Eu entendo que é difícil, né? Quando você faz isso, você passa segurança para essa criança. Então, qual que é o resultado de uma criança que fica recebendo um apego ambivalente? A criança fica confusa sobre o que é aceitável e o que não é. Ela não sabe o que pode e o que não pode, podendo ter dificuldade em regular as suas emoções e desenvolver relacionamentos instáveis à sua volta, né? Então, na vida adulta, essas pessoas elas podem ser muito dependentes e inseguras em seus relacionamentos. Então, elas vão ficar carentes, com medo de se entregar totalmente aos seus parceiros, pelo medo inconsciente de que algo vai acontecer, tá? Então, ela não consegue ter segurança, não só a parceiros, tá? Mas como na vida mesmo, na vida profissional, na vida social, ela vai funcionar, no caso, né, ela vai reagir da mesma maneira, tanto no relacionamento pessoal, quanto no social, como na vida profissional. Ela não vai conseguir se posicionar. E o que é o apego, gente, desorganizado? O apego desorganizado, ele ocorre em crianças que vivenciaram situações de abuso e negligência. E elas podem mostrar assim um comportamento contraditório mesmo e confuso em relação aos cuidadores. Por quê? Porque ela não foi
desprotegida, né? Então a criança, ela, por exemplo, ela presencia uma briga violenta com os pais e os pais demonstram comportamento descontrolados e assustadores para essa criança, gerando medo e desorganização emocional nela. Por quê? Porque aqueles que deveriam passar segurança para ela não conseguem passar. Então, a frase que eles costumam ouvir nessas situações são sempre assim: mamãe e papai estão nervosos, né? Mas logo vai passar. Vai para o seu quarto e brinca. Como é que uma criança vai para o quarto e vai brincar estando numa situação como essa? Ela não consegue, né? Então, qual que é o resultado disso? A criança se sente insegura, desprotegida, com risco de desenvolver traumas e transtornos emocionais por conta dessa situação que ela vivencia ali. E na vida adulta, essas mesmas pessoas, essas crianças que passaram por isso, elas podem ter sérias dificuldades emocionais e comportamentais. E dentro dessa situação vai gerar até mesmo vários tipos de compulsão, tá? Então eu não sei o que fazer, eu estou com medo. Essa é a frase pensamento de uma criança criada no apego desorganizado. Ela sempre vai ter essa sensação interna dentro dela, tá? E por quê? Você vai perguntar assim aí para mim, né? Ana, por que que eu tenho que entender isso? Porque quando eu entendo a teoria, quando eu entendo como acontecem as raízes dessas situações, eu começo a aumentar a minha percepção para ser mãe, se eu sou mãe de filho pequeno ou pai de filho pequeno, e para ser até mesmo um adulto mais consciente das percepções do que está acontecendo à minha volta com um sobrinho, com um primo, com o meu aluno mesmo, ou uma criança que chega até mim para uma ajuda profissional. É muito importante que a gente reconheça essas situações, né? Obrigada dos coraçõezinhos aí. Então, quando eu entendo um pouco mais dessa teoria do apego, que é para qualquer pessoa que esteja envolvida na criação ou mesmo no cuidado, né, das crianças, saber como as nossas ações e respostas influenciam o desenvolvimento emocional de uma criança pode ajudar imensamente. Sim, imensamente pode ajudar a criar um ambiente mais seguro e acolhedor para ela, né? Porque a gente tem que tomar cuidado com as respostas que a gente vai dar. E isso não apenas beneficia a criança, não, tá? Ela vai beneficiar também a formação de um adulto mais saudável e emocionalmente equilibrado. Não é gostoso a gente estar perto de um adulto emocionalmente equilibrado? Ele conversa, ele tem tempo, ele te dá atenção, né? É muito gostoso. Agora, a pessoa que tá lá no eu sobrevivente ou então no eu traumatizado, ela tá sempre correndo. Então, aí ela fala assim pra você: Nossa, eu adoraria ficar aqui mais um pouquinho conversando com você, mas eu tenho que correr, eu tenho tanta coisa pra fazer. Por quê? Porque ela tá numa estratégia de sobrevivência em que ela tem que estar o tempo todo correndo, fazendo um monte de coisas para ela não sentir a própria dor. Você conhece pessoas assim? Que estão sempre muito ocupadas e não tem tempo para nada? Conhece? Fala aqui para mim se você conhece ou não. Só coloca aí, ó, digita aí para mim assim: eu conheço. Não esquece de curtir, de compartilhar essa live com seus amigos, porque eles vão aproveitar bastante o conteúdo também, tá? Como é que eu posso, pessoal, como é que eu posso aplicar isso no meu dia a dia? Você já foi uma dessas, Sandra? Bem ocupada? Então pensa assim, ó, se você for consistente e responsível, você reconhece várias, Érica. Ah, legal. Então, quando eu penso nessa situação e eu me coloco mais consistente nas respostas para as minhas crianças,
Eu vou responder às necessidades emocionais da criança de forma consistente, né? Real, né? Aquilo que ela quer, aquela que ela precisa naquele momento. E isso cria um sentimento de segurança entre mim e a criança que está sendo cuidada por mim. Então, por exemplo, assim, eu posso dizer para ela assim: eu sei que você está triste porque você perdeu o seu brinquedo, né? Eu vou te ajudar a procurar. Quando você fala isso, a criança se sente segura e a emoção dela está sendo validada, né? Em vez de dizer você perdeu, agora procura, né? Ou mesmo vai ficar sem. Isso, na verdade, para a criança é como um desdém. É como uma falta de importância. Então, a emoção dela não é validada. E quem regula as emoções da criança somos nós que estamos por perto para fazer o trabalho de cuidadores. Ela não consegue se regular sozinha. Nem a gente consegue se autorregular sozinha. A gente tem que treinar para isso. A gente tem que fazer muita terapia para isso, né? Porque o sistema nervoso autônomo a gente não controla. A gente só consegue começar a ter um pouco mais de controle quando a gente começa a se autoconhecer, a desenvolver o nosso emocional e praticarmos isso todos os dias. Não tem milagre, né? Aí a gente começa a reagir de uma forma mais coerente para o que está acontecendo à nossa frente. A gente não fica naquele lugar de ficar ou se vitimizando ou fazendo uma tempestade no copo d'água a todo momento. Por quê? Porque a gente aprende a se autorregular. E quando a gente aprende a se autorregular, naturalmente conseguimos ajudar a criança a se autorregular também, que está próxima a nós, né? Então, olha só. Quando eu tenho esse ambiente seguro, eu tenho que também proporcionar um espaço onde a criança se sinta protegida e amada. Isso é fundamental. E dentro desse espaço onde ela se sinta segura e amada, que pode ser a escola, pode ser a creche, pode ser a casa dela, né? Dentro disso tudo, eu adoro essas minhas mentorandas. Então, dentro dessas possibilidades, eu posso o quê, né? Pensar assim, ó, eu posso dizer para a criança: aqui em casa você está seguro, você é amado. Eu posso dizer isso na creche, dizer assim: aqui na creche você está seguro e aqui também você é amado. Você pode me contar qualquer coisa, tá? Em vez de dizer cala a boca, que não é importante. Lembrar, lógico, de não valorizar demais para a criança não ficar mimada e achar que vai viver dentro de uma bolha. Não é isso. Mas dar atenção às necessidades e às dores que ela está trazendo. E dizer que sim, que ela pode te contar qualquer coisa. Quando a criança sabe que ela pode contar qualquer coisa para os pais ou seus cuidadores, quando alguém a toca de forma indevida, ela fala. Quando alguém diz para ela assim, isso é um segredo, não conta para o seu pai, para sua mãe, já liga uma lanterna dentro dela e ela fala assim, aí ela sai correndo e vai procurar o cuidador que mantém ela segura. E ela fala assim, que ela ou ele disse para mim que eu tinha que guardar um segredo de você. E aí você já percebe o quê? Tem algo errado por aqui. Então a criança que tem segurança, ela vai ter essa atitude. Ela não vai passar por situações abusivas porque ela tem medo de falar, de expressar que ela não vai ser ouvida e não vai ser validada as suas sensações, tá? Quando a gente encoraja a exploração saudável da criança, dá a ela confiança para explorar o mundo ao seu redor, sabendo que você estará lá para apoiá-la. O que acontece com ela? Um exemplo que você pode, que é bem simples, né? Que ao invés da gente dizer não o tempo todo, vamos explicar para essas crianças por que determinada atitude é errada e quais as consequências disso, né? Então, dê exemplos e incentive-o sobre
as suas ações, porque eles entendem tudo, eles compreendem tudo. Se você explicar, eles aprendem o porquê que é o não, né? Eu venho de uma geração do que não era não e pronto, não tinha explicação. Só que hoje, a geração de hoje, nossa, vocês têm tantas possibilidades, tantos argumentos para tratar com essas crianças que elas vão naturalmente ficar muito seguras, né? Então, você pode dizer assim, olha, quando ela está explorando algo, né? Pode ser subir uma escada, você pode dizer para ela assim: que legal que você está aprendendo a subir na escada. Eu estou aqui para te ajudar, se você precisar. O que que acontece com esse serzinho? Ele sabe que ele pode tentar, mas que ele também tem a segurança de pedir ajuda. Então, cada criança, gente, cada criança ela é única. Preste atenção às necessidades específicas de cada uma delas e ajuste suas respostas de acordo às suas necessidades, né, da criança em questão que está ali próxima de você. É uma responsabilidade que ela é só sua, né? Então, quando eu penso aí na teoria do apego do John Bowlby, ele nos mostra que a forma como cuidamos e nos relacionamos com as nossas crianças, ela tem um impacto, sim, ela tem um impacto profundo e duradouro em nossas vidas, tá? Então, quando a gente entende e aplica esses conceitos, nós podemos contribuir para o desenvolvimento de adultos mais felizes e saudáveis. Vamos, todos juntos, nós, todos juntos, quem está aqui, quem vai ver depois, né? Vamos nos empenhar em criar laços afetivos fortes e seguros, pois isso é a base de um futuro melhor para todos. Nós somos os formadores do futuro da humanidade, que são as nossas crianças. Então a responsabilidade é muito grande. As crianças, gente, elas são o futuro. Se bem cuidadas, serão adultos mais saudáveis. E o que que a gente precisa? De adultos mais inteiros, né? De adultos que são mais presentes, que não ficam presos ao passado ou ansiosos com o futuro. A gente precisa de pessoas mais centradas para tomarem boas decisões, decisões mais assertivas, né? Ah, obrigada pelos coraçõezinhos, eu quero até mais. Bota um monte de coraçãozinho aí, gente, se vocês estão gostando, né? Porque de repente vocês não estão gostando também. Então eu vou deixar uma frase aqui que é importantíssima, né? Uma criança que acredita que não há ninguém que cuide dela, ela está destinada a sentir ansiedade crônica. Uma criança que acredita que não há ninguém que cuide dela, está destinada a sentir ansiedade crônica. Somos nós os responsáveis por darmos segurança, passarmos seguranças para as crianças que estão aos nossos cuidados, para as crianças que dependem totalmente de nós, né? E eu falo muito sobre isso quando estamos no nosso grupo de encontro consigo mesmo, que é um grupo terapêutico que acontece, para a gente revisitar os nossos traumas. E eu sempre trago essa frase: você está num lugar seguro agora, e aqui nada de mal vai te acontecer. Eu estou usando os ensinamentos do Joe Bowlby para fazer o meu trabalho que eu faço hoje, com tanto carinho, com tanta amorosidade, que é o encontro consigo mesmo, que é um dos trabalhos que eu realizo, né? E esse trabalho, ele na verdade é totalmente online e é muito gostoso, tá? Então, eu estou aqui para te ajudar. Só que você também precisa dar um passo em dizer: eu preciso de ajuda, para que essa ajuda aconteça, né? Eu não posso adivinhar o que você está passando ou o que você está vivenciando com a sua família, mas eu posso sim estar aqui pronta para te ajudar se você acaso precisar, certo? Então, se você tem alguma pergunta aí, faça agora, né? Faça agora o cálice para sempre.
Pode perguntar. Obrigada, Elisa. Obrigada, Kátia. Lindeza. Que gostoso ver vocês todos aqui. Ó, que delícia. Isso me enche de prazer e de alegria, viu? Vocês são muito companheiros. E, e eu tenho muita alegria em poder contar com a presença de vocês, né? Uau, que tempo precioso, muita gratidão. Ah, que delícia, valeu a pena o almoço comigo? E o pessoal aqui do YouTube, ah, que gostoso, eu fico muito feliz que o seu tempo tenha valido a pena, sabe? Eu tenho um amigo que eu conheci logo no começo da minha profissão como terapeuta. E eu fiz um atendimento com ele, né? E ele disse assim: faça sempre valer a pena o tempo das pessoas que estão perto de você. Então, se hoje eu conseguir isso aqui com vocês, no horário de almoço de vocês, eu fico muito feliz por isso, porque a minha responsabilidade é ter muito respeito com o tempo de vocês, porque o nosso tempo é muito precioso, né? Valeu super a pena, que legal! Ah, gratidão a minha, Elisa, beijo no coração. Gente, entenderam tudo? Então tá, vou deixar um convite para vocês, tá? Próximo mês eu farei uma aula totalmente fechada pelo Zoom para falar um pouco mais sobre a teoria do bubble, a teoria do apego. Mas só vão participar aquelas pessoas que deixarem aqui nessa live, depois fechado lá nos comentários, dizendo assim, eu quero, porque os comentários do ao vivo, ele não fica gravado, não dá para ver depois. Então, as pessoas que estiveram ao vivo aqui comigo, volta depois e coloca assim, eu quero. Por quê? Porque assim eu posso me comunicar com vocês e dizer para vocês o dia, a hora e mandar também o link dessa aula para vocês, para que vocês estejam comigo nessa aula fechada sobre a teoria de John Bubble, para a gente aprofundar um pouco mais nessa teoria e enriquecermos os nossos conhecimentos, os nossos aprendizados, para que a gente possa utilizar de uma maneira mais clara e fácil para nós mesmos, para nos reconhecermos e nos autoconhecermos e reconhecermos o que está acontecendo à nossa volta, tá bom? Então depois vocês voltem aí e digita lá embaixo da live, eu quero participar da aula fechada, tá? Que vai ser um grande prazer estar com vocês. Gente, beijo no coração. Quem já almoçou? Que maravilha! Quem não? Bom almoço e a gente se vê na aula fechada. Só deixar aí a frase depois que eu encerrar a live dizendo eu quero participar dessa aula, tá bom? Beijo no seu coração. Até mais. Beijo, beijo, beijo.